E aí, pessoal que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, vamos para mais um vídeo da série Sua Dúvida. Quando você envia o questionamento, a gente tenta dar uma explicação aqui um pouquinho mais detalhada do que aquelas que normalmente a gente costuma fazer nos comentários, até pelo espaço ali, para não ficar a resposta muito longa, tentar ser o mais objetivo possível. Aqui a gente tenta detalhar um pouco mais sobre o assunto e também acaba servindo, mesmo que não seja para aquela pessoa que enviou a dúvida, acaba servindo para outras pessoas que nos acompanham, porque são temas que são de interesse coletivo, né? Você que mexe com aquilo, você que atua naquela área, você que tem aquela dúvida, você que é instrutor, você que é aluno, enfim, a gente tenta de algum modo aqui acabar ajudando nessas questões. E se você quiser mandar a sua dúvida para que ela seja respondida aqui em vídeo, no final eu explico como é que você faz, tá certo? Então vamos lá para a questão desse vídeo. A pergunta é enviada pelo Alberto, ó. A questão é a seguinte: quais as exigências para ser motorista de transporte escolar? Vejam só, além da questão do condutor de transporte escolar, é muito importante atentar para exigências que são relacionadas ao veículo de transporte escolar e não apenas ao condutor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos no CTB, especificamente aqui no capítulo 13, que trata justamente das questões relacionadas ao transporte escolar. São apenas 4 artigos aqui a tratar do tema, mas eles são importantíssimos, em especial os artigos 136 e 138. O 136 do CTB trata das exigências aplicáveis ao veículo e o 138 das exigências aplicadas ao condutor. Então, antes de falar do condutor, brevemente aqui comentando algumas exigências aplicáveis aos veículos de transporte escolar. Primeira coisa, ó, esse veículo de transporte escolar, ele tem que estar registrado como sendo veículo de passageiros, tá certo? Por quê? Porque não pode utilizar um veículo de carga, obviamente, para fazer transporte escolar. Uma segunda exigência que nós temos aqui é que esses veículos de transporte escolar, eles precisam passar por uma inspeção semestral junto ao órgão de trânsito do estado para que ele possa exercer atividade. Além de estar autorizado, claro, pelo Detran, porque o Detran precisa observar as regras na vistoria, né, e também precisa passar por essa inspeção semestral. Aqui no meu estado, por exemplo, aqui em Pernambuco, essa inspeção normalmente é feita nos meses de janeiro e julho. E geralmente se reserva ali uma semana do mês para um determinado tipo de placa. Por exemplo, primeira semana de julho, vamos lá, final de placa 1 e 2. Então os veículos final de placa 1 e 2 vão lá e fazem essa vistoria na primeira semana. E por aí vai, é um exemplo, mas assim, pode ser que no seu estado isso funcione de maneira diferente. Temos aqui também ainda, ó, a questão da faixa de transporte escolar, que precisa ter 40 centímetros de largura em toda a extensão do veículo. Então, se você tem ali um veículo de transporte escolar, tem que ter essa faixa de 40 centímetros de largura na cor amarela, com o nome que ele chama de dístico escolar na cor preta. Só que é comum também a gente ver por aí, né, aqueles ônibus de transporte escolar na cor amarela, que inclusive é um clássico, né? Você via aquele em filme, né, americano, ônibus de transporte escolar amarelo, e aqui você vê muito ônibus também de transporte escolar na cor amarela. Como é que faz no caso da faixa amarela no ônibus amarelo? Nesse caso as cores são invertidas. Ou seja, se o ônibus for amarelo, a faixa do transporte escolar vai ser na cor preta e o dístico com o nome escolar ou nome escolar vai ser na cor amarela. Para todos os outros tipos de veículos ali de transporte escolar, que não seja na cor amarela, a faixa é amarela com o nome escolar na cor preta, tá certo? Então só essa observação aí. Além disso, é preciso ter equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, que nós conhecemos popularmente como tacógrafo. No próprio artigo 105 do CTB, lá no inciso 2, você tem essa exigência também, mas aqui de modo específico para o transporte escolar. Você precisa ter ainda lanternas, né, no veículo, na cor branca, fosca ou amarela, dispostas ali na parte superior dianteira do veículo. Ou seja, essa lanterna tem que ser na cor branca, pode ser fosca ou pode ser amarela. E na parte traseira, na parte superior traseira, tem que ter a lanterna na cor vermelha. Então nós temos essa exigência aí também. Cinto de segurança em número igual à lotação, obviamente, porque diferentemente dos veículos de transporte coletivo, que em alguns casos são permitidos transportar passageiro em pé, o transporte escolar tem que ter cinto de segurança para todos os ocupantes. E também a legislação prevê, nesse caso, outros equipamentos que eventualmente sejam exigidos ali pelo CONTRAN. A título de exemplo, eu posso citar uma resolução
que é a resolução número 924 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, que exige um conjunto ali de câmeras de espelhos retrovisores ou câmera monitor para o veículo de transporte escolar, uma exigência que já tem há alguns anos, foi prorrogada para alguns veículos em circulação, para outros que forem fabricados, mas na resolução 924 nós temos ali as regras para esse conjunto de espelhos retrovisores ou de câmera monitor para o transporte escolar, tá certo? Já o condutor, né, como eu disse, você tem aqui algumas exigências também, são basicamente 4 exigências. A primeira delas é que o condutor ele tenha pelo menos 21 anos de idade, né? Essa é uma exigência, que é a idade para condutor profissional, pelo menos quando você olha para a legislação de trânsito. Se exige aqui que ele seja habilitado pelo menos na categoria D, tá certo? Ele tem que ter pelo menos categoria D. Aí ele tem E, então beleza, pode ser porque a categoria maior pega a menor. Ele tem C, pode fazer transporte escolar? Não, aí nós temos... Aí ele primeiro não vai ter autorização, né? E segundo seria infração quando você vê categoria diferente, né? Tem esse problema aí. Você tem aqui também, ó, esse condutor, ele não pode ter cometido infração de natureza gravíssima nos últimos 12 meses, tá certo? Ou seja, mais de uma infração de natureza gravíssima, se ele for reincidente, mais de uma infração de natureza gravíssima nos últimos 12 meses, ele fica impedido de exercer a atividade. Na redação original do CTB, e aí essas questões sobre o condutor de transporte escolar estão no artigo 138 do CTB, a proibição aqui era de se ter infração de natureza grave, gravíssima ou ser reincidente em infrações médias. E aí, com mudanças que nós tivemos na legislação, a exigência passou a não ser mais de uma infração de natureza gravíssima nos últimos 12 meses, ele fica impedido de exercer a atividade. E também ele precisa ter sido aprovado em curso especializado conforme a regulamentação do CONTRAN. Esse curso ele consta atualmente na resolução número 789 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. É um curso aqui que tem 50 horas aulas de duração, a validade desse curso é de 5 anos e depois de 5 anos ele precisa fazer um curso de 16 horas aulas para poder renovar. Lembrando que esse curso ainda ele pode ser feito tanto de forma presencial, como pode ser feito também na modalidade de ensino à distância, o EAD, desde que sejam entidades devidamente credenciadas para que possam fazer esse tipo de curso. E aí, ao término do curso, ele faz uma avaliação no DETRAN e a informação da aprovação desse curso passa a constar no RENASH, o popular prontuário, para fins de abordagem por parte do agente da autoridade de trânsito quando for necessário. Por sinal, é o único meio aqui de consulta, tá certo? A informação desse curso não vai mais para o seu documento de habilitação, tá bom? Não consta mais lá. O que consta lá são restrições médicas, como por exemplo, letra A, uso obrigatório de lente corretiva, exerce atividade remunerada, que é o caso quando estou transporte escolar. Isso vai para o campo de observações da habilitação. O curso, ele só consta no RENASH. Você pode consultá-lo também na sua carteira digital de trânsito, mas consta no RENASH. O agente da autoridade de trânsito, quando vai fiscalizar, ele observa lá o RENASH, o popular prontuário. Se está lá a informação sobre o curso, está tranquilo. A impossibilidade de consulta ao RENASH por parte do agente, inclusive, impede a autuação relacionada à falta de curso, porque o agente tem que consultar. Se ele não dispõe de e-mails, aí não pode também fazer autuação nesse caso, tá certo? E, por fim, espero ter esclarecido a dúvida aí, né, do Alberto. Eu deixo aqui o meio, né, de contato, tá certo? Que é esse aqui, ó. Se você quiser entrar em contato com a gente, deixar sua dúvida aqui para que ela seja respondida em vídeo, é só você procurar lá o saladetrans.com/contato, deixa a sua dúvida, informa que gostaria de vê-la respondida em vídeo aqui no canal, ou lá tem um contato via WhatsApp também. Você pode entrar em contato via WhatsApp e a gente até viabiliza uma forma de você mandar a sua dúvida em vídeo, que a gente exibe aqui para você a sua dúvida e em seguida traz a explicação. Se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vá deixando nos comentários que a gente vai trocando ideia e tentando aprender todo mundo junto, tranquilo? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.